Mas o que fazer com polaridades opostas, como dor e alegria? Observamos novamente os polos magnéticos opostos que possuímos dentro de nós, a dor por um lado e a alegria por outro, responsáveis pela liberação dos neurotransmissores. Dor e alegria, dualidades presentes de forma constante em quase todos os momentos da existência de ambos, aqui nesse mundo. Poderíamos dizer que o sofrimento não tem nada a ver com os acontecimentos, senão como reagimos frente a esses acontecimentos. O que acontece é meramente o que acontece. Mas o que uma pessoa pensa a respeito do acontecimento é o que pode ocasionar o sofrimento. Os acontecimentos se dão pelas leis do universo físico, sendo uma delas a de causa e efeito. Tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos cria uma realidade em nossa experiência de vida e tudo o que fazemos provoca um efeito. E esses efeitos são os acontecimentos. Há uma grande diferença em sofrer por sofrer e sofrer para experimentar o outro lado. O sofrimento poderá criar uma oportunidade de se experimentar ou descobrir em si mesmo aquela pessoa que poderia criar algo maravilhoso. Poderíamos mencionar um exemplo da ostra que, para criar uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia que a faça sofrer. Sabendo, a ostra diz para si mesma: preciso envolver essa areia pontiaguda que me machuca com uma esfera lisa, brilhante e redonda, que lhe tire as pontas. Sábias palavras de Rubens Alves. Primeiro, deve existir a aceitação dos acontecimentos desagradáveis, quando eles se apresentam, e depois as oportunidades de transformação, através do poder da decisão. Quando tomamos uma decisão, devemos mantê-la. Não devemos mudar de ideias sobre ela. Caso contrário, serão criadas, através do pensamento, frequências de ondas contrárias, as quais dificultarão vivenciarmos a experiência que havíamos decidido experimentar. A experiência de nos separarmos de pessoas queridas nos leva a refletir sobre atitudes, pensamentos, palavras inadequadas, pronunciadas e medos, que tomam conta da nossa realidade. Se não formos capazes de controlar nossos pensamentos, navegaremos sem destino, sem rumo. O sofrimento não é bom, mas poderá nos ajudar a entender a grandeza do amor e do conhecimento do que somos e representamos uns para os outros. Muitas pessoas iniciam uma relação amorosa por motivos equivocados. A maioria das pessoas a inicia por se acreditar apaixonada, sem ver que por detrás dessa paixão se acobertam várias necessidades a serem satisfeitas. Ou seja, o amor se converte em uma satisfação de necessidades. Entre outros motivos, pode-se iniciar uma relação para pôr fim à solidão, para preencher um vazio ou ter alguém a quem amar. E esses são os melhores motivos. Outras pessoas começam uma relação para tranquilizar seu ego, para acabar com suas depressões, para melhorar sua vida sexual, para recuperar-se do infortúnio de uma relação anterior, para aliviar o aborrecimento consigo próprio. Cada um sabe o que necessita. Um necessita uma coisa e o outro de outra. E cada pessoa vê na outra uma possibilidade de satisfazer essa necessidade. De tal modo que indiretamente se estabelece uma intenção de eu te dou o que tenho e você me dá o que você tem. Tudo isso sem dizer nada a respeito. Somente se diz quanto te quero, te necessito. Porém, quase sempre vem desengano, sofrimento e dor. Por que vem o sofrimento? Pelo fato do relacionamento ter se iniciado por motivos equivocados. Expectativas exageradas arruinam a relação. Digamos que as pessoas tendem a ver a si mesmas na outra pessoa. Quanto mais grandiosa for essa visão, maior será a vontade de mostrar
a melhor parte de si mesma. Não é assim que funcionam os relacionamentos amorosos bem-sucedidos? Isso não faz parte do processo puro do amor? O processo através do qual permitimos a outra pessoa desprender-se de qualquer falso pensamento que ela tiver de si mesma? A rotina poderia representar algo de monotonia no amor? Se em todos os dias vividos, durante muitos meses na vida de um casal, existissem compromissos e horários a serem cumpridos, instalar-se-ia uma rotina que consistiria em momentos sequenciais, mas meramente repetitivos. Quando os momentos de nossa vida se repetem, somos propensos a automatizar nossos comportamentos e nossas atitudes. Acostumamos-nos a deveres, de acordo com a necessidade. Quando nos acostumamos a essa programação, somos propensos a repetir atos, comportamentos e até mesmo gestos. Mas e se o companheiro faltasse um dia no trabalho para brindar a vida na companhia de sua amada? Esse dia seria lembrado como sendo o dia mais especial em relação aos outros dias, os quais estariam enquadrados dentro da rotina. A rotina é necessária para dar foco às nossas metas, com a nossa submissão ao tempo sendo necessária, para garantir o sucesso no trabalho, desde que isso se encaixe dentro de nossas escolhas e que colabore para realizar nossos objetivos de vida. Sempre lembrando que o equilíbrio é necessário. Existem pessoas que, por passar pelo mesmo sofrimento repetidas vezes, criam, desde o começo de um novo relacionamento, uma barreira de proteção. Enquanto alguns desistem, outros utilizam sua experiência passada para forçar o parceiro a passar pelo mesmo processo de apaixonar-se por ela. Porém, essa pessoa agora não se entrega, não se permite apaixonar-se. Torna-se um casulo impenetrável ao amor. Outras vivem uma eterna procura daquela pessoa que será ideal para vir a ser sua alma gêmea. Quando alguém percebe a incapacidade de voltar a conviver com a pessoa amada, por existirem motivos evidentes de não haver correspondência nesse amor, ocorre uma defesa no organismo desse alguém. Essa defesa consistirá em uma reação em favor de si mesmo, para evitar sua própria degradação. Seria um tipo de busca de imunidade contra o sofrimento, o que implica em uma autodefesa. Quando fica clara a incapacidade de ser amado e estar do lado da pessoa que se ama, ele começa a colocar a culpa no outro pelo seu sofrimento. Também é comum que passe a ter falta de apetite. Consequentemente, sua alimentação torna-se deficiente, o que promove sua debilitação física, junto a um profundo desânimo para seguir com a vida. Começa a reclamar de tudo. Nada está bem. Tudo lhe parece perder o sentido, pois com a rejeição, ele passa a se sentir sem nenhuma importância. A pessoa não é amada, perdendo seu valor e diminuindo sua autoestima. Esse desânimo desaparece depois de cumprir o seu ciclo. Existem fenômenos bioquímicos no organismo que proporcionam a liberação da serotonina, que está relacionada com o bem-estar. A serotonina tem um profundo efeito no humor, na ansiedade e na agressividade. Assim, temos também as encefalinas e as endorfinas, as quais são consideradas analgésicas do próprio cérebro, aliviam a dor. Está na natureza das pessoas amarem, logo destruírem e logo amarem de novo, o que mais querem e apreciam. Por que observamos esse comportamento repetidas vezes? Todas as ações humanas estão motivadas em um nível mais profundo, por uma dessas duas emoções opostas, o medo e o amor. Não existe nenhuma outra motivação humana e todas as demais ideias não são senão derivadas dessas duas.
Nossos pensamentos produzem ondas de energia em variadas frequências, as quais poderão ser transformadas na nossa realidade. O pensamento promotor, aquele que promove, é o primeiro pensamento, é a força principal, é a energia primária que move o motor da experiência humana. É nessa energia do pensamento que o comportamento humano produz experiências repetidas, uma atrás da outra. É aqui, nessa interligação, onde nós, sem saber como amamos, destruímos o nosso amor e logo amamos de novo. Sempre com esse movimento pendular de uma emoção para outra. O amor promove o medo, que promove o amor, que promove o medo. Medo de quê? Medo ou temor de perder, medo de ser trocado por outro, medo de não amar e ser amado o suficiente, medo de não agradar o outro de modo suficiente. Por fim, medo do sofrimento o qual pressentimos que vamos sentir. Principalmente se houver uma entrega total. Sem garantias de que essa imensa alegria que o amor provoca vai durar para sempre. O medo está vinculado diretamente ao ódio, sendo este visto geralmente pelas pessoas como o oposto do amor. Numa análise mais profunda, observamos que o que leva ao ódio é o medo. Primeiro sentimos medo do sofrimento e logo odiamos aquela pessoa que nos causa essa dor. Se não fosse assim, seríamos indiferentes à pessoa amada. Somente vamos odiar se antes amarmos. Estamos acostumados a amar de forma condicionada, como, por exemplo, para suprir alguma necessidade pessoal. Então é como se, no momento que prometemos nosso mais elevado amor, abrimos uma porta para nosso maior temor, medo transformado em ódio. Quando você diz, te amo, se essa pessoa não diz que também te ama, a insegurança e a dúvida frente a esse amor não correspondido trarão insegurança e farão você se arrepender de ter feito a declaração desse amor. E no caso de dizer, te amo, com outro respondendo também, te amo, surge outra preocupação, que é a possibilidade de perder esse amor que acabamos de encontrar. Assim, toda ação se converte em reação. Pouco a pouco, fazemos germinar um sistema de defesa diante da perda daquela pessoa que consideramos a causa da nossa felicidade. Esses sentimentos nos foram transmitidos de várias formas. Muitas vezes, temos uma má experiência, a qual automaticamente interiorizamos e guardamos na memória. E ao nos relacionarmos amorosamente outra vez, a exteriorizamos na forma de insegurança. Mesmo sem querer, essa realidade de amor, baseada no medo da perda, domina nossas experiências. Nós as reproduzimos e com elas criamos situações que nos causam sofrimentos. Tudo isso se deve ao amor condicionado. A maioria das pessoas não consegue simplesmente amar sem esperar nada em troca. O que estaria mais perto de um amor verdadeiro, chamado amor incondicional. O amor ilimitado, eterno e livre. O amor que todos idealizamos receber um dia, mas que dificilmente se consegue dar e receber. Devido a nossos próprios pensamentos equivocados sobre o amor, é que nos condenamos a não experimentá-lo em toda a sua grandeza. Seres imperfeitos, reconhecendo suas imperfeições, aprendendo a lidar com elas e nelas crescendo. As palavras do apóstolo Paulo sabiamente procuram explicar o amor. Isto na sua primeira epístola aos Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça
todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Devido à falta do conhecimento e da aceitação da dualidade interior do amor e medo, é que muitas vezes não conseguimos lidar bem com esses sentimentos. Assim vamos participando das experiências, desse processo de amar. Deus é amor. Do ponto de vista estritamente científico, essa afirmação não poderia ser mencionada, porque nenhum estudo empírico, sistemático, foi feito comprovando essa relação e sua autenticidade. Nós associamos a ideia de que Deus é amor, porque somos capazes de sentir o seu poder, assim como sentimos vontade de chorar por ele. O amor possui tal poder e energia que todo o nosso corpo vibra, pelas ondas que também somos, em alta frequência, por uma interferência construtiva. A energia do amor é tão poderosa que nosso corpo não suporta tanta energia. Assim, essa energia tem que ser liberada e ocorre em forma de lágrimas. E choramos movidos por esse maravilhoso sentimento. O amor nos faz chorar de alegria e emoção. O mesmo ocorre com o oposto. Em frequência muito baixa, a falta de amor causa um vazio tão grande, sentimos tanta tristeza e dor, que o único alívio são as lágrimas. Não há necessidade de que cientistas façam experiências em seus laboratórios para que possamos decidir acreditar ou não no poder de criação que o amor possui. Todos nós podemos reunir evidências de experiências próprias e comprovar isso simplesmente experimentando a vida. De qualquer forma, fazem parte da natureza humana a inteligência e a capacidade de procurar compreender o processo de vida do qual fazemos parte. Manter o equilíbrio na vida é um grande desafio. Da dualidade que temos dentro, temos, por um lado, a razão, a qual nos posiciona de uma forma sincera e até cruel, com a ausência de gentilezas e afetos. E, por outro, o amor, nos oferecendo gentilmente todo o afeto possível. O próprio Einstein, quando se declarou para sua companheira Elsa, disse: "Preciso ter alguém para amar. Caso contrário, a vida se torna miserável." Para sua primeira esposa, Mileva, disse: "Como ficarei feliz e orgulhoso quando nós dois juntos chegarmos a uma conclusão para nosso trabalho sobre o movimento relativo." O amor é tudo que existe, que nos move e aflora em nossos sentidos. Só o amor é real. Carregamos o amor assim como a consciência, em nosso interior como uma centelha divina, tal qual uma semente com uma potencialidade de tornar-se árvore. Assim como cada semente guarda dentro de si o código genético, com o poder de vivenciar as diferentes fases de crescimento até chegar ao seu potencial máximo, nossa consciência tem o poder de vivenciar diferentes fases de nossas vidas, nos ajudando em diferentes decisões às experiências nelas contidas. Essas experiências
devem ser escolhidas por nós, tornando-se assim diferentes possibilidades a serem experimentadas dentro do nosso ciclo de vida. Quando escolhemos vivenciar o amor em todas as formas possíveis, somos capazes de senti-lo de forma objetiva, palpável, observável, concreta, chegando a concluir que ele é real. O amor se torna imprescindível, traz felicidade, sentido, vontade de viver, paixão pela vida, equilíbrio, harmonia, sabedoria, inteligência e paz. Assim preenchendo todo o nosso espaço vazio. Tudo isso acontece somente quando somos capazes de compreender esse poder. Quando direcionamos o poder de amar sem condições. Como é de sua natureza e grandeza, eterno, ilimitado e livre. Quando não conseguimos direcioná-lo a esse propósito de liberdade, tentando aprisioná-lo e, consequentemente, procurando utilizá-lo de forma egoísta, como se ele tivesse vida própria, nos transmite uma sensação de dor e sofrimento. Quando decidimos entregar nosso amor a uma pessoa, de forma incondicional, somos capazes de ver Deus através dessa pessoa. O outro nos refletirá em si mesmo, como a parte maravilhosa de Deus que nós somos. Uma centelha divina, sementinhas de Deus dentro de cada ser humano. Esse é nosso maior poder. Esse é nosso potencial, o qual poderá vir a ser plantado ou não, seguindo o nosso livre-arbítrio. Experiências vividas, experiências eleitas. Isto porque nossos pensamentos estão constantemente direcionando nossa realidade. A imaginação representa uma capacidade de nos transportar para o futuro. Durante o fluir de nossa imaginação, estamos fazendo uma viagem, um percurso em uma sequência cíclica. A ilusão da vida, o ciclo repetitivo e a capacidade de vivenciar e experimentar. Nessa experiência, experimentamos a dicotomia, os contrários como em yin e yang. Perder para encontrar. Provar da necessidade para valorizar a abundância, a carência e o excesso. Partindo de um mínimo para o máximo, ou vice-versa, sempre com seus passos intermediários. E no centro, sempre vamos encontrar o equilíbrio. O equilíbrio representa o ideal em tudo já experimentado na vida. Trabalhar em excesso resulta em fadiga, cansaço excessivo, baixa imunidade, levando a vários tipos de doenças. Por outro lado, não trabalhar resulta em tédio, ociosidade, inutilidade e, consequentemente, baixa estima, falta de reconhecimento. A pessoa que não se sente importante deixa de perceber o valor de si mesmo. Isso pode ocasionar depressão e outros transtornos de comportamento. A comida, por mais deliciosa que seja, se for ingerida em excesso e todos os dias, já não será tão deliciosa assim. Vamos enjoar dela rápido e desejar experimentar algo diferente. Através de filmes, seriados, novelas, livros, das experiências de outros, assim como de nossas próprias experiências, iremos perceber que, se não houver relação com o amor, não haverá graça. Faltará algo. Nossa vida gira em torno desse sentimento grandioso, que tudo transforma e que a tudo dá sentido.